oportunidade de estar aí com vocês, então guardo lembranças que já seriam lembranças boas e ficaram ainda lembranças inesquecíveis, porque depois de ter estado com vocês aí, eu estou internado aqui dentro de casa, em Piracicaba, né? Então, uma pena não estarmos aí, mas como a Dani comentou também, esse meio também nos favorece uma série de coisas, né? Se o convite fosse para estar aí com vocês, eu não sei se conseguiria estar, né? Mas aqui a gente consegue com mais tranquilidade se organizar. Bom, então, obrigado de novo pelo convite, espero que a gente consiga bater um bom papo e um prazer também compartilhar a mesa virtual com Bizelli. Então, vamos lá nesse papo. Duas coisas que eu queria dizer para vocês antes, pegando aqui o gancho do Oswald de Andrade. Bom, eu estou aqui na minha biblioteca, no meu escritório, não sei se você... Não, o que tem atrás de mim não é aqueles posters que andam vendendo para fazer live, né? São os meus livros, né? Mas tem um móvel lá atrás de mim e tem uma tarjinha preta em cima, um adesivo. Nesse adesivo está escrito "Só a antropofagia nos une", né? É um adesivo que eu comprei muitos anos atrás numa exposição no MASP sobre o movimento antropofágico, que sempre me desafiou muito, e está lá, né, o lema "Só a antropofagia nos une" nas minhas costas. E uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês, a partir desses excertos que a Dani citou, eu não sei se vocês sabem, mas o Oswald de Andrade, no comecinho dos anos 50, e aí eu não fiz a lição de casa, não fui olhar isso, mas deve ter sido 51, 52, foi pouco tempo antes dele morrer, ele morreu acho que em 54, alguma coisa por aí, não me lembro bem, mas assim, poucos anos antes de morrer, o Oswald de Andrade teve a ousadia de se candidatar a uma cadeira de filosofia da Universidade de São Paulo. O Departamento de Filosofia da USP ia contratar um professor, abriu o concurso, Oswald de Andrade foi lá e se candidatou a esse concurso. Aliás, era um concurso para titular, para professor titular de filosofia. E, como um concurso para professor titular, a inscrição previa uma tese, né? Você tinha que apresentar uma tese. Oswald de Andrade escreveu uma tese de filosofia intitulada "A Crise da Filosofia Messiânica". Se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente que leiam esse texto do Oswald de Andrade, que é simplesmente maravilhoso, e evidentemente ele não foi aprovado, né, como professor titular de filosofia da USP, né? A tese dele não tinha de forma alguma o perfil do que seria uma tese de filosofia da USP, né, dentro do estilo francês de filosofia que se implantou aqui no Brasil, né? Mas o Oswald de Andrade teve essa ousadia de se candidatar no concurso, ser reprovado no concurso, o que de algum modo corrobora, né, essas hipóteses ou essas perspectivas, essa leitura do Brasil que ele tinha lançado lá no fim dos anos 20. Né? E ele faz uma leitura da filosofia ocidental, ele vai chamar de filosofia messiânica, essa filosofia dominante no Ocidente, e contra a filosofia messiânica ele vai propor uma filosofia antropofágica, né, com as mesmas bases do Manifesto Antropófago de 1928. Então, é um texto delicioso de ser lido e super provocador, super interessante. Eu recomendo para vocês aí darem uma olhadinha nesse texto do Oswald de Andrade. Bom, e vou aqui tocar a minha conversa com vocês, começar dando a minha resposta para a pergunta do título da mesa, do título da nossa conversa. Você publica para quê? Você publica para quem? Então, vou começar respondendo para vocês, eu, Silvio, né, por que eu publico e para quem que eu publico. Né? Bom, publico para quem quiser ler. Infelizmente, não sei se é muita gente que quer, né, mas publico para quem quiser ler. E publico para quê? Para isso eu daria duas respostas. Uma de ordem, digamos, privada, pessoal, particular, outra de ordem pública, geral, comum. De ordem pessoal, eu diria para vocês que eu publico porque, assim como Oswald de Andrade, eu tenho a ousadia de ser filósofo. O meu trabalho se faz no campo da filosofia.
E para vocês que não são da filosofia, não sei se vocês têm essa dimensão, mas aqui no Brasil a gente tem muito cuidado para se afirmar filósofo, né? Todo mundo que estuda filosofia se diz professor de filosofia, quando muito, né? Mas qualquer um se diz advogado, né? Às vezes o cara não fez nem foi aprovado no exame da ordem, mas se diz advogado. É bacharel em direito, se diz advogado, né? Mas filósofo é todo cheio de dedos, né? Não sou filósofo, eu estudo filosofia. Bom, eu tenho a ousadia de querer praticar filosofia, né? Então, enquanto filósofo, o meu trabalho é um trabalho do pensamento. E o trabalho do pensamento é um trabalho extremamente solitário. A gente pensa sempre sozinho, ainda que ao pensar sozinho a gente possa estar acompanhado de uma multidão, né? Porque quando a gente pensa, evidentemente, a gente carrega com a gente tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente estuda, e todos os encontros que a gente tem com o mundo, com as pessoas, com as coisas, e a gente pensa a partir justamente dos problemas que nos são gerados por esses encontros, por essas dimensões, por essas perspectivas que são colocadas para nós, né? Mas esse trabalho do pensamento, ainda que povoado por uma multidão, é um trabalho solitário. E é um trabalho do pensamento, mas que não faz sentido permanecer como um trabalho do pensamento. Se ele não for comunicado para outros, não faz o menor sentido, né? Então, eu publico porque aquilo que eu penso, eu quero que outros leiam, e que outros conversem sobre, que outros discutam, que outros comentem, que outros desfaçam aquilo que eu fiz e assim por diante, né? Então, me foge a palavra aqui agora, mas a ideia, né, é que você publica justamente para poder mostrar para o outro o seu exercício de pensamento e com a esperança de que aquilo que você pensou possa provocar o pensamento nos outros, né? Aqueles que leem o seu texto possam pensar com o seu texto, possam pensar para além do seu texto, possam pensar coisas diferentes do seu texto, né? Mas que o texto possa ser um disparador do pensamento, né? Então, eu diria que, particularmente, não publico para que as pessoas concordem com aquilo que eu digo, com aquilo que eu escrevo, mas para tentar provocar as pessoas a pensarem e a elaborarem o seu próprio pensamento. Isso de um ponto de vista privado, né? Mas de um ponto de vista público, né, como um professor, pesquisador, que exerce uma função pública de ensino acadêmico, de ensino universitário, eu publico porque é minha obrigação publicar, né? O meu salário como professor de universidade pública é pago pela população, é pago pela comunidade, né? Então, se eu penso, né, se o exercício do pensamento faz parte do meu trabalho acadêmico, eu tenho que devolver esse trabalho acadêmico para a sociedade de alguma forma. Evidentemente, eu faço nas minhas aulas, né, mas eu acho que a gente sempre tem que procurar alcançar um público maior, e a publicação é justamente a forma de você alcançar esse público maior, né? Não tem outro jeito senão através da publicação. Então, eu acho também que, enquanto professores universitários e pesquisadores, a gente publica para, como é que se diz, cumprir essa função pública do nosso próprio trabalho, né? Não faria o menor sentido nós desenvolvermos pesquisas, nós desenvolvermos estudos, se nós não tornássemos públicos os resultados, ou mesmo o andamento daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente pesquisa. Então eu queria, de antemão, né, começar o papo justamente com esse testemunho de fé, né, essa resposta, né, por que se publica, justamente para chamar a atenção que, do meu ponto de vista, para quem se dedica ao trabalho acadêmico, é de fundamental importância a publicação, né? Mas não podemos abrir mão da possibilidade da publicação e da necessidade da publicação. Mas, por outro lado, né, eu queria primeiro fazer essa profissão de fé, né, para depois dizer que, do meu ponto de vista, infelizmente, isso tudo foi muito deturpado no Brasil nas últimas décadas.
talvez, se a gente for olhar para o que disse e escreveu Oswald de Andrade, há muito mais décadas do que a gente possa imaginar, né? Ou talvez isso que eu estou chamando de uma deturpação, que a gente pode ver nas últimas décadas. E aí eu estou pensando justamente a partir da instalação do Sistema Nacional de Pós-Graduação lá na década de 1960, então estou pensando nos últimos 50, 60 anos, né? Mas talvez justamente essa deturpação do que seja a publicação seja nada mais do que um efeito dessas circunstâncias e desses sintomas da cultura brasileira que o Oswald já identificava lá nos anos 20. Então, isso tudo provavelmente vai muito além daquilo que a gente possa pensar, possa discutir, trabalhar, né? De toda forma, é isso que eu queria dizer para vocês. Me parece que há uma deturpação. E como é que eu queria pensar com vocês essa deturpação? Porque nos últimos anos, sobretudo, estou falando das últimas décadas como um todo, né, nos últimos 50, 60 anos, mas nos últimos 20 anos, pelo menos, né, de forma mais concreta, a gente teve ou tem tido, né, uma demanda muito forte por publicação no campo da pós-graduação. E aí é exatamente aí que eu vejo uma deturpação, porque a gente começa a publicar não por aquilo que eu falei das minhas duas respostas, privada e pública, mas a gente começa a publicar por obrigação. Então, professores de pós-graduação começam a não publicar para cumprir a sua função pública e aquilo que é o que se espera necessariamente de um pesquisador, mas começam a publicar para atender às prerrogativas do seu programa de pós-graduação, que exigem que, para se manter credenciado no seu programa de pós-graduação, ele publique. Pesquisadores de mestrado e de doutorado começam a publicar porque os programas começam a impor a necessidade absoluta da publicação, porque se o sujeito, em muitos programas, o meu programa não tem essa perspectiva, mas muitos outros programas têm, de definir que se o sujeito não tiver publicado um artigo, por exemplo, ele não pode defender a tese. Como uma forma de garantir que os estudantes do programa tenham publicações, porque isso reflete na avaliação do programa, né? Em questão da demanda por publicação dos professores, mesma coisa, né? Isso demanda na avaliação do programa. E isso impõe, do meu ponto de vista, uma deturpação a essa lógica da publicação no meio acadêmico, que eu diria que, em princípio, desculpa a palavra que eu vou usar, na falta de outra, é uma palavra um pouco complicada, né? Mas eu diria que a gente tem uma tendência natural, entre todas as aspas que vocês possam imaginar, né, à publicação. Né? A publicação faz parte do nosso trabalho. Né? Não faz sentido eu desenvolver uma pesquisa e não publicar textos nos quais eu comunique à sociedade os resultados, os andamentos e os resultados dessa pesquisa na qual eu me envolvi e que muitas vezes foi custeada com recursos públicos, né? Seja através do meu salário, se eu sou professor numa instituição pública, seja através de uma bolsa de mestrado, de doutorado, ou uma bolsa de pesquisador, seja através do que for. Tá? Então, me parece que há uma demanda natural, entre todas as aspas que a gente puder imaginar, há uma demanda natural por publicação no meio acadêmico. No entanto, eu diria para vocês que boa parte das publicações que nós vemos hoje não acontecem cumprindo essa demanda natural, mas acontecem pela prerrogativa de uma exigência imposta de cima para baixo, ou de fora para dentro, como vocês preferirem, né, pela publicação. Tá? E por que eu vejo uma deturpação nesse fato? Porque tudo isso é atravessado pela perspectiva de
a avaliação da pós-graduação que se institucionalizou no Brasil nas últimas décadas. E eu, particularmente, acho um processo absolutamente equivocado. Eu acho que a forma como os nossos programas de pós-graduação atualmente são avaliados não dão conta da sua qualidade. Não dão conta da sua qualidade. Bom, tudo isso a gente foi construindo, né, e a gente não pode também deixar de levar em consideração que tudo isso é uma construção coletiva da qual nós participamos, né, nós, pesquisadores, docentes das universidades brasileiras, participamos, muitas vezes a contragosto e muitas vezes contrários às dinâmicas, mas somos levados necessariamente a participar, e essa nossa participação legitima esses mesmos processos. Mas também muitos de nós, muitas vezes, não querem se colocar na contramão desses processos. Eu experimentei isso, já passo, Geraldo, só um instante. Eu experimentei isso quando fui coordenador de pós-graduação, felizmente deixei de ser já há 10 anos, mas quando fui coordenador de pós-graduação durante 4 anos, participando do Fórum de Coordenadores na Amped, e tendo sido, inclusive, presidente do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação por 2 anos, a gente fazia, no interior do Fórum, muita crítica a como nós éramos avaliados e as dinâmicas de avaliação da CAPES, mas quando você levantava uma bandeira, por exemplo, de fazer um jogo, de se contrapor mais diretamente à CAPES, todo mundo pulava fora, né? Porque, assim, todo mundo falava contra a avaliação, todo mundo queria discutir a avaliação, e num determinado momento eu comentei com o pessoal, bom, então vamos fazer. Na época nós éramos 80 e poucos programas de pós-graduação, hoje já são quase 200, ou talvez passemos de 200, né? Mas na época que éramos 80 e poucos programas, eu levantei a seguinte bandeira no fórum: ora, no final desse ano, ninguém entrega o relatório CAPES. Né? Porque se eu, no meu programa, não entregar, eu vou ser punido pela CAPES, eu corro o risco de ser descredenciado, né, como programa. Né? E isso, evidentemente, vai ser um problema. Mas, se os 80 e tantos programas da área de educação, nenhum desses programas entregar o relatório, a CAPES não vai poder descredenciar a área inteira. A CAPES vai ter que nos chamar para conversar. E nos chamar para conversar, não nesse sentido que a CAPES nos chama para conversar, que é informar como será feita a avaliação, como nós seremos avaliados. Né? Mas aí a gente poderia, talvez, né, numa estratégia anarquista, como essa que eu propus, talvez a gente conseguisse ser ouvido numa dimensão que nós nunca fomos. Né? Mas a imensa maioria dos meus colegas coordenadores desconversaram. Evidentemente, ninguém tinha, ou a imensa maioria, não tinha a menor intenção de tomar uma atitude radical como essa, né? Não vamos entregar relatório. Né? E, evidentemente, alguns poucos programas fazerem isso não adianta absolutamente nada, teria que ser uma ação coordenada da área. Né? Mas, então, é nesse sentido que eu diria que a gente também acaba sendo conivente, né, com esse processo, embora a gente faça a crítica, mas a gente não consegue articular de forma mais direta essa crítica. O Geraldo tinha levantado a mão. Silvio, é muito interessante essa tua abordagem, e ela nos tira de certo comodismo e a perspectiva apontada do publicar numa perspectiva de compromisso social, de um intelectual. Entretanto, nós vemos que as regras estabelecidas, a normalização, ela vem de encontro com essa tua perspectiva, e o que a gente vê levando a seguir determinados critérios de avaliação que nem sempre a área da educação ela consegue criar um sistema próprio, ou seja, eu vejo de certa forma nós somos subordinados
a certas racionalidades das ciências duras. E eu já participei como coordenador adjunto, como pró-reitor, em vários fóruns, Forpred, etc. E essa discussão é algo que vem há tempo. Agora nós estamos vivendo um momento em que, de certa maneira, nós estamos acéfalos. Não sabemos para onde o barco vai. Entretanto, nós tivemos uma palestra, uma conversa semana passada com o Bob, e ele apresentou uma perspectiva bastante interessante em termos de avaliação. Agora, dentro desse cenário, se no passado, com outros avanços que nós tivemos, nós não conseguimos avançar, porque daí também tem questões políticas. Temos os grandes, os médios e os pequenos. Os grandes não querem que os pequenos subam e existe todo esse jogo que é um jogo político. E será que vamos conseguir algum avanço? Ou o que se está trabalhando hoje em nível de CAPES dificilmente consegue se avançar daquilo que já vem sendo uma constante prática? Eu acho que nós vamos ter mudanças significativas. Eu confesso que não tenho acompanhado de perto essa discussão no tocante à avaliação da pós-graduação. Depois que eu deixei a coordenação, eu tenho procurado fazer o exercício de me distanciar o máximo possível desse tipo de conversa. Mas se eu ouve uma coisa aqui, outra ali, lê um e-mail aqui, outro ali, e parece que a gente está tendo aí algumas mudanças que podem vir a ser mudanças razoavelmente impactantes no processo de avaliação, coisas que podem até ser interessantes para a gente, coisas que podem ser menos interessantes, né? E é curioso porque aí você começa a ver também pessoas que sempre foram críticas desse modelo de avaliação da CAPES, frente à possibilidade de uma mudança, fazendo a defesa desse modelo de avaliação, né? Por puro conservadorismo, né? Por conservadorismo no sentido de ter essa perspectiva de conservar as coisas como estão, né? Mas eu queria falar um pouco disso na direção do que o Geraldo comentou, no tocante às publicações, né? Eu não sei se o Biselli vai entrar um pouco por aí, através do FEPAI, ele tem feito esse acompanhamento do quadro geral, né, do que é a publicação acadêmica na área de educação no Brasil hoje. Eu não tenho condições de falar sobre isso, mas acho que esse comentário que o Geraldo fez, né, de que os grandes não querem que os pequenos cresçam, isso se reflete no caso dos periódicos acadêmicos, né? Você tem periódicos que vão se consolidando, se tornam periódicos de referência na área, periódicos importantes, e aí tem toda uma dinâmica também de você, que é predatória, num certo sentido, né? De você evitar, né, que outros cresçam, né? E a própria lógica que se coloca na avaliação, né, se coloca nessa direção, né, de você manter diferentes estratos, né? Então, se a gente vai pensar, por exemplo, no Qualis, né, que é o sistema criado pela CAPES para avaliação dos periódicos brasileiros, tem um aspecto importante aí que eu acho que é o fato de ser necessário fazer avaliação daquilo que se publica no país, né? Acho que a gente não dá para fazer a defesa de que nada deve ser avaliado, né? A minha discussão em relação à avaliação dos programas de pós-graduação é que eu acho que a gente mira no lugar errado, né? Porque você pode ter um programa que invista nos seus professores, na publicação dos seus professores, canalize a publicação dos professores para veículos dos estratos superiores, e assim por diante, e tenha uma nota 7, por exemplo, e não necessariamente esse programa é um bom formador de mestres e doutores, né? O fato dos seus docentes publicarem
serem produtivos, no sentido daquilo que se pensa a produção acadêmica, não necessariamente significa que ele seja um bom formador de mestres e doutores. Né? Eu acho que o equívoco da avaliação está justamente aí. Né? A gente criou um modelo de avaliação que baseou a qualidade dos programas na produção dos programas. E aí você avalia a produção do programa e a nota do programa depende dessa produção. Mas a produção do programa, ela não necessariamente garante a qualidade formadora do programa. E o programa de pós-graduação está aí para formar mestres e doutores. Né? O objetivo do programa de pós-graduação é formar mestres e doutores. E eu acho que não é avaliando a qualidade da produção que você avalia a qualidade da formação. Acho que a distorção, do meu ponto de vista, a distorção está aí. Né? A Daniela levantou a mão, é isso? Oi. Sim, Silvio, eu queria pegar um pouquinho do que tu falou, porque a ideia da gente estar conversando é justamente trazer essa questão, e eu me identifico muito quando você diz que você combinava e se pensava no privado em estratégias, mas na hora disso se tornar público, tu ficava sozinho lá e os outros programas se afastavam, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com a avaliação que você vai trazer depois, porque nem todos conhecem como se dá essa avaliação. Eu fui bolsista do DataCaps quando se chamava DataCaps ainda, a gente não fazia na Sucupira, né? Então, eu entendi as relações, por exemplo, entre o que significa para um programa uma publicação de professor e o que significa para um programa uma publicação de um discente. E mais ainda, o que significa, por exemplo, uma publicação de um egresso, que se a gente for colocar os 3 pesos é professor, egresso e depois discente. Porque aquilo que ele produziu depois de mestre e doutora vai ter um peso durante 2 ou 5 anos quando ele sair do meu programa. E a gente sequer, enquanto programas, está trabalhando com essas dimensões, de explicando qual é a tua contribuição, qual é o teu papel nessa avaliação. Simplesmente se aplicam as regras, você tem que produzir tanto, e isso é critério para qualquer coisa, né? Para ter bolsa, para não ter bolsa, e a gente não está problematizando. Então, eu sempre fico olhando para esse debate e fico feliz por ter sido estagiária lá, de colocar as publicações e de cobrar os lattes dos professores, porque isso me permitiu conhecer o processo. Mas, nos 2 programas que eu estive depois, isso não era algo de conhecimento nem dos discentes e nem mesmo dos professores, para eles saberem em que medida impacta. Porque muitos se dedicam, por exemplo, a publicar capítulos de livros que não são avaliados enquanto um periódico. Então, entra numa lógica que a gente ainda não tem. A gente que eu estou falando é o geral, tá? Não é vocês dois aí, o Geraldo, etc. O Bizelli menos ainda. Mas que as pessoas não conhecem quais são o que é um fator de impacto, por que um Qualis A, um Qualis B, etc. Né? Que para ser uma revista Qualis A1, alguém tem que cair, senão não entra, né, Bizelli? Não sobe, não vai ter uma outra. Assim como um programa avaliado com nota 7, para ter outro, alguém tem que cair. Então, a UFMG deve ser aquela que todo ano as pessoas pedem, pelo amor de Deus, que caia na avaliação. Então, a gente precisa se dar conta e conhecer esses processos para poder também se colocar a favor ou contra, né? Então, tipo, fazer resistência ou não fazer resistência. E eu acho que esses momentos como os que a gente está tendo aqui de conversa são momentos que nos permitem construir argumentos para uma tomada de decisão consciente e coerente com aquilo que a gente pretende, né? Só para dar um exemplo... Oi, Cláudia, já passo para você. Só para você ter um exemplo, em um programa determinado, se fazia bolo para comemorar a publicação discente durante o semestre, se cantava parabéns para ele, coisas da natureza, se colocava em mural de avisos. Quer dizer, um programa que é de educação que deveria estar se perguntando por que eu publico, para quem eu publico e qual o impacto disso, porque a ideia é que circule para mais pessoas, como você colocou, né, Silvia? Eu vou fechar minha boca, senão eu já vou passar dos 2 minutos que eu mesmo me limitei. Cláudia, a palavra é tua. Abre o microfone. Esqueci. Gostei das provocações e eu fiquei pensando, assim, entre o que tu falaste, Dani, que o Silvio também trouxe, né, essa deturpação, né, da finalidade, assim, da publicação, me parece, assim, que traz até um certo engessamento intelectual, né, em que a gente se foca muito mais na produção, né, e não no aprofundamento do pensamento.
E eu acho que esse é um problema aqui nosso, como brasileiros, assim. Então, é preciso conhecer, sim, essas questões, né, Dani, que tu falaste aí, burocráticas, mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode perder de vista a finalidade dessa nossa contribuição social, né, como foi apontado pelo Silvio. Então, acho importante a gente trazer essas discussões, eu vejo assim que em programas de pós-graduação, elas teriam que ser debatidas, e acho que, assim, em grupo de pesquisa também vale muito a gente fazer essa análise, né, e refletir sobre, realmente, né, não perdermos a finalidade da publicação, e não nos perdermos em apenas querer pontuar, né, porque com isso a gente perde realmente muito da produção intelectual. Era isso. Eu vou tentar, já estou aqui com 30 minutos de fala, e a gente quer ouvir o Biselli e quer ampliar o papo. Eu vou tentar colocar mais 2 ou 3 coisinhas apenas aqui, e depois a gente vai ouvir o Biselli e ouvir todos vocês, e aí outras coisas vão pintando, né? Mas eu queria colocar um pouco para vocês da minha visão como editor, né, de revista, né? Porque eu atualmente trabalho com 2 revistas completamente diferentes. Uma revista muito pequena, que é publicada no Uruguai, a revista Fermentário, que foi criada lá na Universidade da República, há alguns anos atrás. É uma revista circunscrita ao campo da filosofia da educação. E como a gente teve um convênio com o pessoal lá da Universidade da República, alguns anos atrás, a gente resolveu começar a fazer uma publicação conjunta. Então, essa revista Fermentária era publicada apenas um número por ano. A gente começou a trabalhar conjuntamente, a Unicamp entrou como co-edição dessa revista, e a gente passou a fazer 2 números por ano, isso desde 2014, 15, por aí, imagino, né? Então, eu sou co-editor dessa revista, que é uma revista pequena, do campo específico da filosofia da educação, né? E que, justamente por ser uma revista pequena, por ser uma revista que é publicada, em princípio, no Uruguai, a gente não tem uma boa qualificação no Qualis CAPES. Eu nem sei qual que é a avaliação hoje da revista, porque também não me importa muito isso, né, mas eu acho que ela cumpre uma função extremamente importante naquilo que ela faz e na perspectiva que ela tem. É por isso que eu colaboro com ela e ajudo a construir a revista, e não me interessa que ela venha a ser uma revista A1, por exemplo. Eu acho que ela tem um nicho no qual ela se coloca e que ela é importante nesse nicho. E sou editor de uma revista que é publicada pela minha faculdade, que é Qualis A1 há muitos anos e que está no Cielo, etc. Então, é uma revista de referência da área, digamos assim, uma das revistas de referência da área, né? Então, são 2 experiências muito distintas, né? E é um pouco disso que eu queria falar, né? Porque essa pressão pela publicação nos gera coisas muito, como é que eu diria, que a gente poderia não passar por isso, né? Então, por exemplo, a gente recebe nessa revista, que é A1, textos que não têm a menor condição de serem publicados. Mas as pessoas encaminham, porque elas são orientadas a enviar os seus textos para revistas que são bem qualificadas, né? Como editor-chefe da revista, eu passo os olhos, pelo menos, por todos os textos que chegam, né? Antes de encaminhar para um editor associado, eu tenho uma visão geral do texto. Como é uma revista geral da área de educação e ela pretende ser uma revista bastante múltipla, né? Lidar com as mais variadas áreas do campo da educação, a gente não quer ser uma revista setorizada, né, ancorada num determinado campo, a gente quer ser abrangente. Chega de tudo, evidentemente chega muita coisa que eu não tenho a menor condição de avaliar, de saber, de ter alguma ideia se aquele artigo tem qualidade ou não. Por isso a gente tem um grande número de editores associados, né, que trabalham com a gente. Mas eu dou uma olhada em todos os textos, né? A gente recebe aí de 200 a 300 textos por ano. E publica 50, 60, 70, já chegamos a publicar 80, com um esforço grande de
de publicação, mas para vocês terem uma ideia, que a gente recebe muito mais texto do que consegue publicar, né? E recebe muitos textos que, infelizmente, a gente tem que reprovar de cara, né? Muitas vezes sem nem encaminhar para pareceristas, né? O próprio editor associado faz uma avaliação e a gente é obrigado a recusar o texto de cara. Agora, o que a gente procura fazer, nesses casos, é sempre um trabalho pedagógico, de orientação do autor, né? Dizer o que falta no texto, por que o texto dele não cumpre as condições para ser publicado naquela revista, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa desenvolver, e assim por diante, né? Mas é um pouco isso que eu queria comentar com vocês, né, dessa experiência de olhar textos em duas revistas que têm dois perfis completamente distintos, né? Por entender que é super importante que a gente tenha uma revista pequenininha e setorizada como a Fermentário, que abre espaços para textos que não são dos autores totalmente estabelecidos, mas que é uma forma das pessoas irem aprendendo a como construir o seu texto, a submeter para a revista, a entrar em diálogo com os editores, a receber pareceres, a rever seu texto, né, para pouco a pouco poder ir construindo, né, essa dinâmica do que significa produzir um texto acadêmico, produzir um bom texto acadêmico e publicar esse texto acadêmico numa revista bem qualificada, bem organizada, bem trabalhada, e assim por diante, né? E terminaria, voltando àquilo que eu disse no início, né, que eu, particularmente, quando eu disse, né, publico para quê? Né, publico porque eu acho que eu quero ser lido, e eu queria dizer para vocês que eu nem sempre direciono os meus textos para as revistas A1, por exemplo. Eu direciono os meus textos para aquelas revistas que eu sei que tem um público com o qual eu quero dialogar. Então, muitas vezes eu já publiquei textos em revistas que nem são avaliadas pelo Qualis, ou são avaliadas nos patamares mais baixos do Qualis, porque para mim interessava ser lido, ter o meu texto lido pelo público que lê aquela revista, né? Muitas vezes eu escrevo para professores, por exemplo, eu quero ser lido por professores, eu não quero ser lido por acadêmicos, eu não quero ser lido pelos meus pares acadêmicos, eu quero ser lido por professores que estão no chão da escola, na rede básica, né? E aí esses professores muitas vezes estão tendo acesso a periódicos que não são os periódicos academicamente bem qualificados. E aí me parece interessante, né, dialogar com esses múltiplos públicos. Mas, infelizmente, eu reconheço que isso que eu procuro fazer, muitos dos meus colegas não fazem, né? Porque os meus colegas caem justamente nessa pressão de que é necessário publicar em periódico, é necessário publicar em periódico bem qualificado, especialmente do extrato A e dos estratos B superiores, porque senão o programa pode ser prejudicado na sua avaliação, né? Então, acho que é em torno disso que eu acho que a gente poderia seguir na conversa, e aí, evidentemente, eu poderia continuar falando aqui, mas não quero monopolizar a fala, eu paro por aqui para podermos seguir a conversa. Obrigado. Obrigada, Silvio. Já vou passar imediatamente para o Biselli, que já estava assim, ó, quase se preparando para entrar no jogo, brincando um pouco, né? Mas eu acho que muitas coisas que o Silvio falou, Biselli, você trouxe na oficina do ano passado e na nossa pequena reunião privadinha ontem, combinando sobre essa fala, você já pontuou que eram temas que você queria trazer, né? Assuntos do foco. Então, a palavra é sua, fica muito à vontade para dialogar conosco. Tá. Eu queria também agradecer o convite, agradecer a todas as pessoas que estão participando, e agradecer ao Silvio pelas colocações, porque aí a gente já parte da discussão. Eu vou tentar colocar as questões que me suscitaram a fala do Silvio, na verdade. Quando a Daniela me convidou, eu não sei se ela falou isso para o Silvio, mas eu falei, olha, por favor, convide o Silvio para falar primeiro. Isso tem mais a ver com, ultimamente, uma estratégia que eu tenho desenvolvido, né? Que é menos organizar o meu pensamento, mas mais aceitar as provocações, na verdade, do diálogo.
acho que uma coisa das que o Silvio colocou e que é muito pertinente àquilo que a gente acaba fazendo é que, assim, publicar para mim é fundamentalmente criar um diálogo, né? Embora, vamos dizer assim, que o ambiente não seja totalmente propício a isso, dado inclusive essa competição, né? Parece que é uma luta por os grupos se citarem, etc., e às vezes é mais isso do que realmente uma abertura de diálogo, né? Eu vou tentar tocar em alguns pontos, né, para ver se a gente consegue pensar algumas coisas juntos, né. O primeiro ponto que eu colocaria, eu conheci um físico israelita, né, que na sua forma muito lógica de pensar organizações, ele dizia uma frase que sempre me impressiona, continua me impressionando, né? A frase era: diga como você me avalia, que eu te digo como é que eu vou me comportar. Então, acho que isso diz muito, na verdade, do ambiente em que nós vivemos, né? É lógico que a gente não pode esquecer o lugar da onde a gente fala, né? Eu acho que isso ficou muito claro nas questões que o Silvio tocou. Eu acho que esse fato dele estar vinculado a essas duas revistas dá para ele um lugar muito interessante. Né? Eu fico, às vezes, como coordenador nacional do Fórum dos Editores, quando as revistas muitas vezes me perguntam, mas a avaliação e tal, bom, será que a tua revista realmente quer entrar nesse jogo, né? Quer dizer, será que a tua revista, assim, eu viajei por algumas partes do país que as pessoas me diziam assim: a minha revista é lida pelos professores do meu município, né? Então a pergunta é: por que você quer ser uma revista A1, por exemplo, né, A2, ou está no extrato A? Você tem um público cativo, a tua publicação é importante, né, ela tem gente que lê a sua revista, né, e então, mas esse outro lugar, que é o lugar da pós-graduação, ele avalia dessa forma, né, como o Silvio disse, a gente avalia a produção docente através do veículo que o investigador escolhe para abrir diálogo com a sua comunidade. Tá? Então, isso eu falo muito tranquilo, porque isso, de uma certa forma, do meu ponto de vista, é melhor para as revistas do que se a gente atribuísse um fator de impacto, seja o Google acadêmico, seja lá o que for, diretamente para o pesquisador. Tá? Então, se a gente pegar aí os nossos índices H dos autores, né, a gente criaria uma avaliação bem mais perversa, na verdade, do que aquilo que nós assistimos hoje. E é preciso dizer também, né, que nesse movimento que nós temos feito de avaliação da pós-graduação, embora os problemas não sejam novos, como acho que o Silvio colocou isso quando ele falou da participação dele no FORPRED, embora os problemas não sejam novos, né, aquela questão que vocês levantam no título para falar sobre a produtividade, né, há uma tendência de diminuição, na verdade. Né? Então, se vocês pegarem aí há 10 anos atrás, né, o que imperava era a quantidade. Né? Quando se passou na avaliação passada para 8 produtos, né, nós diminuímos isso. Né, e essa avaliação está considerando 4 produtos. Então, vamos dizer assim, há esforços, e eu acho que os esforços são dos nossos representantes, porque é importante perceber também que o jogo
é jogado por diferentes atores políticos, mas as pessoas que estão na CAPES hoje, o Geraldo estava falando que conversou com o Bob, né, que é o coordenador de área, quer dizer, nós votamos no Bob para que ele estivesse nessa posição da CAPES, né, e ele tem levado posições interessantes. Essa de reduzir os produtos é alguma coisa que ele colocou, mas é um jogo, né, é um jogo primeiro na área de humanidades e é um jogo com as outras áreas também, né? Então, é lógico que no sistema em que nós vivemos, esse jogo diz um pouco de distribuição de recursos, né? Então, as pós-graduações não querem simplesmente ser 7, né? Elas querem ser 7 porque isso significa entrar nesse jogo de recursos de uma determinada forma, né? As travas, né? As travas são um pouco o que funciona como estimulador de um jogo competitivo, né? Então, tanto para as pós-graduações, como também para as próprias revistas. Gisele, você podia explicar um pouquinho as travas, porque talvez não seja de conhecimento de todo mundo. Eu vou falar, então tá bom, vou usar nas revistas, né, para ficar mais fácil, já que nós estamos falando em publicação. 50% dos periódicos tem que ser, podem ser A, os outros 50% tem que necessariamente ser B. Né? Desses 50%, 25% podem ser A1 e A2. E A1 tem que ser menor que A2. Então, só de uma forma geral, assim, só para a gente entender. Se a gente tem um número, se a revista do Silvio se mantém como A1, tá certo? Dificilmente outra revista, se a gente tiver no limite desses percentuais, dificilmente outra revista poderá, mesmo que seja uma revista A2 e tenha condição de ser A1, ela não passará de A2 para A1. Então, existem essas travas também dos programas, os programas 6 e 7, os programas 4 e 5, e aí os outros programas, né? Então, são travas onde essas questões estão definidas por esse critério que é o Qualis, que todos nós usamos e todos nós olhamos nas nossas revistas a partir do Qualis. O Qualis também, o Qualis tem vários problemas, né? Tem os problemas dos índices que a gente usa para, quer dizer, a tentativa sempre. Vejam, a questão fundamental da avaliação nunca esteve em nenhum critério desses com os quais nós estamos falando. Qual é o critério de avaliação qualitativa de um artigo? Aquilo que o Silvio acabou de dizer, né? O editor pega aquele artigo, né, vê se está dentro do escopo da revista, se tem as condições mínimas para seguir no processo de avaliação, vai mandar para os pares. Bom, tudo isso é a parte de avaliação qualitativa, nós estamos com o texto na mão. Assim como quando o Silvio falou, a avaliação, como é que a gente avaliaria a pós-graduação a partir da qualidade de formação de mestrandos e doutorandos, né? Nós teríamos que enfiar a mão no processo, pegar o Maicon está com a tese dele aí para ser a dissertação dele para ser defendida aí, né, daqui a 30 ou 60 dias, certo, Maicon? Eu teria que ir lá na comissão de avaliação da CAPES, pegar a tese do Maicon, que já foi aprovada pela Simone, né, etc., e dizer, bom, essa tese se sustenta, essa dissertação se sustenta, ela é importante, ela tem qualidade, ou seja, essa é a única forma de a gente fazer uma avaliação qualitativa. Então, a gente vai para o numérico, é aquilo que nessa cumbuca, na verdade, ninguém quer pôr muito a mão. O numérico é o quê?
quantas teses foram defendidas, quantas dissertações foram defendidas, quantas teses foram defendidas. E na questão da avaliação da produção docente, o que se escolheu? Se escolheu o veículo no qual os professores divulgam as suas ideias. Se eu e o Galo escrevemos numa mesma revista, embora ele tenha um fator de impacto muito maior que o meu, tá certo? Significa que nós estamos disputando o mesmo espaço de diálogo da nossa produção científica e que, portanto, né, eu estou tendo uma chance, na verdade, de dialogar com pessoas que estejam à minha frente nessa produção da sua carreira, tá certo? Então, ao lado de tudo isso, a produção docente foi pautada por aí. Eu queria só, eu também não quero aprofundar muito essas questões, acho que a gente pode fazer isso no debate, mas dizer assim, estamos mudando. Né? Isso não significa que estejamos mudando para melhor. Tá? Assim, se a gente olhar o cenário um pouco que está por aí, não me parece que seja um cenário melhor. Né? Eu diria que a proposta anarquista do Silvio, né, para todo mundo não entregar os resultados dos seus relatórios quadrienais, trienais, seja lá como é que era, né? Por exemplo, eu não sei se eu tive um debate na última PED com uma garota do Chile que dizia, bom, no Chile nós não temos o processo de acreditação, né, esse que a CAPES faz aqui de regulamentação das pós-graduações, né? Ela dizia, como é que isso funciona? Funciona pelo mercado, né? Você abre uma pós-graduação e se você tiver demanda, significa que você tem capacidade de funcionar. O que eu falei isso só porque eu falei que as coisas não mudam para, pode ser que elas estejam mudando, não estejam mudando para melhor, né? Porque percebe, o sistema em que nós estamos é complicado, né? Então, assim, a gente não vai mudar esse sistema de uma vez só, tá? Mas a gente tem que reconhecer algumas forças que estão atuando nesse sistema, para entender se isso nos vai ser favorável ou se isso vai nos penalizar mais. O Qualis está mudando, né? Já houve uma modificação nessa última avaliação de meio termo, com as áreas-mãe, né? Então, avaliando, já não tem mais aquele Qualis, a revista Proposições era A1 em filosofia, mas era A2 em administração de empresa. Agora, cada área chama para si, e isso é feito também quantitativamente, né? Não sei, mas uma revista da área de filosofia, dado quem publica, pode cair numa área de avaliação que não é específica da filosofia. Não tem distorções, mas elas têm tentado ser corrigidas na avaliação da área de educação. Todas as revistas que não eram especificamente da área de educação, houve uma conversa da área, né? Os coordenadores da área conversaram com aquelas pessoas. Então, essa veio para a educação, mas ela da área de filosofia. Então, vamos conversar com a área de filosofia, ver se eles topam fazer a avaliação dessa revista, e a gente assume que esse será o Qualis dessa revista. Bom, enfim, então, isso já vem mudando, né, já algumas coisas não. Mas algumas pessoas estão dizendo, inclusive, que a tendência do Qualis seria simplesmente terminar. Não, a gente não ter mais o Qualis e usar alguma coisa como fator H, ou fator de impacto. É importante, eu não sei o quanto vocês conhecem a história, mas o fator de impacto, na verdade, ele surgiu como uma atitude administrativa de um bibliotecário que queria saber ele tinha um recurso público, como o Galo disse, né, a gente tem que prestar conta dos nossos recursos públicos, ele queria saber quais periódicos comprar, na verdade, para melhor utilizar o seu recurso público, né? Então, assim, uma coisa que nasce assim, hoje, se você pegar áreas, né, da Scopus, da Clarivates, ou coisa desse tipo, isso é o que rege hoje o mundo
dos fatores de impactos. Então, só para concluir aí nessa questão do Qualis, o Qualis está mudando, há uma proposta, inclusive, que essas travas no Qualis desapareçam, né? Então, eu não sei exatamente o que virá, né? Mas, assim, a ideia é de que não existam mais essas travas, né? Parece que na área de educação, pelo menos, né? Parece não, nós já usamos isso na avaliação de 2019, né? O fator H das revistas é alguma coisa que vai ser considerado, né? Que vai ser levado em conta. Porque, vejam, o que a gente usava antes também era ruim, né? Quer dizer, o que a gente usava antes? Aonde a sua revista é indexada, né? Ela é Scopus ou Clarivate? Então tá bom. Então, ela tem qualidades. No caso do Brasil, a Cielo, né? Ou a Cielo, né? Então, quer dizer assim, na verdade, as revistas colecionavam indexadores. E ao se ajustar, é lógico que o indexador é uma bula, né? Ele exige algumas coisas da revista. Mas, no fundo, era isso, né? Enfim, acho que este lugar onde a gente está, que é a universidade, e acho que assim, eu não sei quanto ao Galo, mas a minha geração já é aquela geração do século passado da universidade, né, onde a gente tinha uma série de regras, normas, ou seja, aquele diz como você me avalia, que eu te digo como eu vou me comportar, era mais claro, né? Hoje o ambiente da universidade está absolutamente deturpado, né? Eu estava discutindo com a Daniela, dizendo que, olha, tem gente dando a mesma aula que eu dou, né? Na Unesp, aqui em Araraquara, meus alunos que foram recém-formados e por um contrato precário de trabalho, que paga a eles R$700 por mês. Então, quer dizer, esse é um pouco o mundo que nós vivemos, sei lá, imagino que talvez a Unicamp não esteja numa situação tão complicada dessa forma, né, tinham recursos mais... Mas a Unesp está esboroando, né, quer dizer, com esse tipo de contratação, as pessoas nem chegarão a estar na pós-graduação, porque a minha geração daqui a pouco também vai estar se aposentando, fazendo outras coisas, né, já tenho tempo para me aposentar. É lógico que a gente sempre vai continuar escrevendo, pesquisando e tal, tudo, mas eu dou aula no primeiro ano, né? Tem algumas coisas que você começa a repensar em função também do estágio que você está na sua carreira, né? Eu adoro dar aula no primeiro ano, mas não é aquilo que isso ocupa um tempo meu, ainda mais nessas novas formas, né? E eu não sei, nem sempre eu sei como lidar com isso. Então, assim, é importante a gente ver de que lugar a gente está falando, né, para a gente construir essas questões. Nós somos, sei lá, a casquinha, né, dos intelectuais que estão investigando, fazendo pesquisa, etc., no país, né, realmente a gente está num lugar privilegiado, né. Então a gente precisa pensar um pouco como é que a gente trabalha com essas coisas, né? Eu acho que assim, há uma pressão muito grande para uma produção artificial, tá? Mas ao mesmo tempo eu ainda vejo na organização em que eu vivo, sei lá, que as pessoas, muitas das pessoas nessa estrutura que nós vivemos, né, se acomodaram num certo tipo de relação de trabalho, né, que é muito diferente daquilo que o Silvio descreveu, né? Então, a gente precisa enfrentar essa questão. Por isso, talvez, tanto a resistência, né? Eu acho que a resistência, na verdade, vem de pessoas que encontraram seu nicho nesse espaço, né? E que não cederão esse nicho facilmente, né? Então, realmente vejam, a mudança, a proposta de mudança do Oswald, de outras pessoas que estavam vinculadas ao movimento modernista, né, encontraram brechas, né, abriram brechas, e acho que é importante
a gente ter uma nítida visão de onde nós estamos pisando para que a gente consiga avançar, né, naquilo que a gente quer. E essa área de publicações é interessante, tem muito desafio, mas tem muita negociação em jogo, tem muitas coisas que estão em jogo. Então, assim, para mim é bastante difícil falar em nome de um fórum de editores de periódicos acadêmicos na área de educação, né, porque os interesses desses próprios atores dentro desse conjunto envolve vários conflitos, né? Agora, só para terminar, só diria o seguinte, vamos imaginar, né, que todos os periódicos pudessem ser A1. Né? Nós temos aqui 900 periódicos de educação. Né? Todos são muito bons. Né? Então, quando todos são muito bons, esse indicador já não me serve mais para medir. Né? Então, assim, se todos são bons ou se todos são ruins, né, essa régua já não me atinge mais. Se todos nós temos 4 artigos A1, né, neste quadriênio, se todos os programas de pós-graduação têm cada docente tem 4 artigos A1, né, isso já não me serve mais de medida. Né, eu já não posso mais medir a produção intelectual dos investigadores que participam da pós-graduação com essa régua, porque isso já não me diz absolutamente nada, somos todos iguais. Então, avaliar também é uma forma de diferenciar, o que nem sempre é alguma coisa interessante. Talvez os melhores indicadores sejam os qualitativos, mas formar critérios qualitativos, né, é um jogo de difícil solução, né, porque a gente mete a mão naquilo que as pessoas efetivamente produzem e acabamos transformando isso também num conceito, que nem sempre é a forma melhor de fazer. Né? Então, restam-nos os quantitativos, né, numa forma que a gente resiste a ela, porque realmente não faz jus àquilo que nós produzimos, mas é preciso que a gente entenda muito bem o ambiente no qual nós nos movemos, para que a gente não retroceda, né, nesse processo. Né? Desculpa se eu falei mal, nem sei se eu falei demais, mas nem sei quanto tempo eu falei. Estou aqui aberto à conversa. Eu adoro chamar pessoas que a gente não precisa controlar o tempo, elas se autocontrolam. Porque, tipo, eu tô ouvindo, não sei vocês, fazendo um monte de questões aqui, escrevendo, e não tô muito preocupada com esse formalismo, mas mais com a riqueza do que pode vir desse debate. E aí eu tô chateada, Bizelli, com você, porque eu tinha uma pergunta sobre o fator de impacto que você já respondeu. Eu tenho que tirar da minha lista. Que eu ia dizer na verdade, assim, embora você tenha respondido, talvez não seja de conhecimento de todo mundo, que outras áreas consideram essa questão do fator de impacto. Então, falar um pouquinho sobre o que ele significa. E daí você falou do índice H, que talvez as pessoas também, quem não está por dentro dessa questão de submissão de periódico, talvez não saibam. Então, acho que já são 2 questões que a gente pode abordar. Eu vou fazer mais algumas e já abro para os outros e vocês respondem em bloco. Silvio, eu lembrei de você fazendo a proposta lá para o fórum de coordenadores, tipo uma Cunaíma, sabe? Bem Oswald, assim, se colocando de peito aberto como anti-herói, ninguém entendeu a proposta. Mas tudo bem, eu só estou brincando com relação a isso. Mas eu fiquei pensando sobre uma outra questão que você traz. Será que na pandemia mais pessoas, porque se você já recebia mais artigos do que dá conta de publicar na revista, com essa pandemia que a gente está vivendo, eu até falei com o Bizelli sobre isso, parece que o povo está se dedicando a escrever, né? Eles querem escrever, eles olham na revista qual é o tema, não era o que eu queria, mas estou escrevendo ali porque cabe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse
volume ou não volume, e até a quantidade e a qualidade do que chega. Vocês dois, como editores de periódicos, não falaram de uma questão importante que eu acho que a gente pode trazer para o debate, que é a questão da verba para a revista. Como é que essa revista se mantém? Como é que essa revista está se situando? Minha irmã está sinalizando para eu parar de fazer pergunta. Então, vou parar e vou abrir para os outros. Tá aberto, povo. Ah, era para eu diminuir a velocidade, desculpa, não tinha entendido. Não, eu quero perguntar, eu quero comentar depois também. Pode falar mais. Não, é que assim, dentro disso que a Dani está trazendo, eu fiquei pensando também nesses aspectos, né? Eu assumi a coordenação da editora da UX, estou fazendo um ano agora, estou fazendo aniversário. E quando eu cheguei lá um ano atrás, uma das coisas que me colocaram é que era a crise do mercado editorial e que a gente tinha que achar um jeito da sustentabilidade da editora, mas que o mercado editorial estava numa grande crise e que não tinha muito por onde fazer, né? E aí, depois de um ano, eu estou lá e, na verdade, a gente está assim, a gente vai entregar a produção, dobrar a produção do ano passado em tempos de pandemia, né? Então, a gente tem tido, assim, não no sentido de quantidade, mas ainda no sentido de qualidade. A gente tem um conselho editorial que é composto por 10 membros de áreas do conhecimento diferentes. O conselho avalia as publicações, não sou eu faço um pouco esse papel de receber, ver se cabe no nosso escopo e depois submeter ao conselho. O conselho, se sente capaz, avalia e aprova, e se acha que precisa alguma área mais especializada, manda para um parecerista, ou para 2 pareceristas, ou enfim, toma a decisão de qual é a definição da obra. Então, a gente mudou, inclusive, o processo de avaliação, que antes era diferenciado, e mesmo assim, a gente tem tido um grande número de obras, a gente tem tido um grande número de procuras, a gente tem tido um aumento na publicação das obras, e aí eu fico me perguntando isso, né, o quanto, porque aí é uma avaliação bem qualitativa, a gente consegue fazer isso, né, porque a gente é uma editora de 45 anos, que está vinculada a uma universidade de mais de 50 anos, que tem para fazer os seus pareceres e para discutir as obras todos os docentes que estão colocados lá, porque todo mundo que eu solicito e peço não tem nenhuma questão. A gente desenvolveu um formulário para avaliação das obras com critérios qualitativos e não com critérios quantitativos, né? Então, ele já tem uma ideia, foi criado pelo conselho e já tem isso, e a gente vai constituindo isso. Então, o que define a publicação, estou entregando o dobro da produção do ano passado em tempo de pandemia, não é nem a verba e nem a necessidade de ocupar um espaço, é a qualidade das obras, porque a gente está criando um processo de avaliação qualitativa que antes não tinha, né, na gestão anterior, enfim, e tal. Mas aí eu fico pensando nisso, claro que tem uma demanda metodológica, claro que tem uma questão de sustentabilidade, claro que tem uma questão política, e aí o que a gente hoje não acaba aprovando são as obras que realmente não têm qualidade na questão da escrita, né, na questão da concisão, e que também não tem qualidade no sentido de que são comprometidas do ponto de vista acadêmico, quer dizer, a gente tem que não tem, enfim, uma pesquisa bem fundamentada, que não tem uma estrutura bem qualificada, que não tem uma justificativa, que está muito na questão de opinião, enfim, tal. Mas eu me pergunto muito isso, e ouvindo vocês, fiquei pensando, né, porque a gente fala do quadro, a gente fala da avaliação, a gente fala da publicação dos periódicos, a gente fala isso, e a gente está construindo tudo isso para a avaliação das obras dos livros. Mas aí eu sou, né, pressionada pela pró-reitoria acadêmica para a avaliação dos periódicos. E aí quer que se crie, né, um caminho para qualificar os nossos periódicos. Nós temos 10 periódicos na Universidade de Caxias do Sul, né? E aí, então, querem fazer uma padronização, querem fazer uma qualificação, querem que a gente direcione para, então, ter, né, um rendimento maior nos indicadores e tenha todo esse processo. E aí é isso que eu fico me perguntando. Então, essa experiência que eu tenho como coordenadora editora. Como doutora, recém-doutora, que né, fiz meu doutorado ano passado, eu tive a outra dificuldade. Eu fui indicada desde a minha qualificação, há 2 anos atrás, para publicar a minha tese, para publicar o que eu estava trazendo, por uma questão de ineditismo de posição, enfim, tal, sobre a BNCC, e aí eu fiquei 2 anos lutando para publicar e não conseguindo publicar, em função de uma questão, eu trabalho com a BNCC e a formação docente, e aí, então, de que a qualidade do texto é boa, a metodologia é boa, os autores é bom, mas não cabe, né, porque eu digo que a política educacional mais atual manda os professores calar a boca, que a BNCC desqualifica a atuação docente e ainda nos silencia. E aí eu tive dificuldade porque todo mundo me respondia, o texto é ótimo, a metodologia é ótima, os autores são ótimos, mas no momento nós não vamos publicar, né? E aí eu me dei conta que é uma questão política, no momento nós não vamos publicar porque é comprometedor.
E aí levei 2 anos para conseguir desmembrar um pedaço junto num outro artigo com a Cláudia e o Geraldo, né, nossos colegas aqui, para então a gente conseguir, agora nós conseguimos, foi publicado semana passada numa 2, e aí saiu uma parte dessa história, enfim, tal. Então, tudo isso, né? O que eu estou querendo trazer? Falei mais do que devia, mas o que eu estou querendo trazer? A gente está aqui discutindo por que publicar. A gente sabe, a gente publica para difusão do conhecimento. Essa é a função. Quando chega lá na editora Dedux, a função principal da nossa editora não é fins lucrativos, a gente não tem, a gente só repassa custo de produção, é a difusão do conhecimento. Conhecimento de qualidade, conhecimento comprometido com a comunidade, porque nós somos uma universidade comunitária. Ok, mas quando a gente está, do ponto de vista acadêmico, a gente produz, a gente trabalha, a gente qualifica e a gente esbarra em todos esses elementos, não só dos indicadores quantitativos, mas dos indicadores políticos, dos melindres, das vaidades acadêmicas, das concorrências e muito mais do que da produção. E aí eu fico pensando, né, tudo bem, estamos mudando, estamos discutindo, estamos revendo, estamos repensando, mas existe uma possibilidade de criar um caminho em que a gente vai conseguir, de fato, qualificar o nosso sistema de avaliação e o nosso processo de produção? Porque eu experimento isso no micro na editora, a gente está falando do macro na questão da produção da pós-graduação, né? E aí eu fiquei nessa angústia, assim, de, tipo, como? Geraldo? Eu creio que também tem outras questões que foram discutidas e, de repente, a única certeza que, nessa visão quantitativa da avaliação, o único extrato que nós temos na nossa conta certo é o extrato de uma publicação em revista. Inclusive, nós podemos colocar os pontos que nós temos num determinado período. E, de repente, se discute várias questões em termos qualitativos. Você já falou muito bem a questão dos trabalhos de conclusão, e não se consegue chegar, livros, capítulos de livros, eventos, e parece-me que já não havia sendo muito incentivada essa participação em eventos, que ela tem também um papel de criar redes, espaço de discussão e tudo mais. Agora, diante da atual situação política, como vocês avaliam a CAPES nesse momento? Se nós temos um Ministério da Educação e nós temos uma CAPES, nós vemos que, em termos de políticas públicas, esse desgoverno não avança nas áreas sociais. Como é que vocês avaliam essas questões? Porque, de repente, parece-me que nós estamos colocados numa ilha, todos fomos levados para uma ilha, e estamos discutindo a pós-graduação. Mas em que contexto está sendo discutida essa pós-graduação? Em que medida nós temos, ganhamos espaços ou perdemos espaços? Obrigada, Geraldo. Silvio, Biselli, fiquem muito à vontade para responder na sequência que vocês quiserem. Depois a gente abre de novo mais um bloco, pode ser? Tá, deixa eu só fazer alguns comentários, então. Assim, o ambiente... Eu estou ouvindo mal aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá. O ambiente que os editores têm passado, eu não sei, eu vou dizer da condição da Unesp, eu não sei como é que as outras instituições estão respondendo. Mas a Unesp cortou todas as verbas de publicação, né? Nós tínhamos até uma pequena verba em que nós mantínhamos algumas pessoas trabalhando direto na revista, quer dizer, isso foi cortado. O ano passado, eu, na verdade, passei o chapéu entre os colegas da pós-graduação, dizer, é importante manter a revista, tá bom, então nós vamos aí fixar uma contribuição, quem puder paga, quem não puder não paga, mas é o único jeito de manter. Esse ano, a gente acabou invertendo o processo, né? Quer dizer, acabou cobrando alguns custos, na verdade, dos autores.
principalmente porque nós temos um curso de tradução da revista, a revista é bilíngue, é português e espanhol, é uma revista ibero-americana, portanto não tem sentido, na verdade, falar só em português. E então essa é uma coisa, mas assim, esses custos são crescentes, né? A gente vamos dizer assim, a gente recebe propostas dessas empresas que fazem as revistas o tempo todo, né? E a gente não tem condição de pagar esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, algumas coisas são exigências, como por exemplo o XML. A gente acaba pagando para alguém fazer o XML, porque é a única forma de os metadados conversarem nesse universo de dados que nós vivemos. Então, assim, você acaba tendo um problema de gestão financeira e você acaba tendo um problema de gestão também, porque não dá para manter uma revista, né, simplesmente com aquele aluno de doutorado ou aquele aluno de mestrado, porque essas pessoas vão, né, quer dizer, elas vão fazer outras coisas na vida delas e depois de um tempo elas não conseguem. Então, os processos de gestão das revistas também se complicaram demais. Então, ao mesmo tempo, quem assistiu na PED passada, no ano passado, né, a palestra do Gustavo Fischer, né? O Gustavo Fischer é um argentino que está vivendo nos Estados Unidos, tem uma revista bastante adequada, mas ele contava um pouco como é que as universidades americanas computavam o valor, né, de um editor e do trabalho de um editor dentro da carreira acadêmica do pesquisador. Tá? Então, isso no Brasil a gente não tem. Todo o trabalho é voluntário, né? O parecerista é voluntário, né? Tudo absolutamente é voluntário. Ao mesmo tempo que a forma como, quer dizer, você tem uma contradição aí, né? Você tem um vetor te puxando para a profissionalização, né? E o outro te chamando para o trabalho voluntário, né? Então, assim, esse é um dilema que eu acho que as revistas todas, né, no seu cotidiano, têm que enfrentar. A gente tem que incrementar a forma de gestão das revistas, inclusive com as novas tecnologias, atender aos parâmetros dos indicadores. Alguns eu já desisti de buscar, né, porque eles me exigem um valor, na verdade, de investimento que a nossa revista não tem. Então, eu não vou me atrever, na verdade, a vincular a revista a uma aventura desse tipo. Por outro lado, há uma sensação, né, e isso vocês vão ver em todos os lugares de quem fala de periódicos, que no Brasil nós temos muitos periódicos, né, que os periódicos se multiplicam nem sempre com a qualidade necessária. Não sei se é verdade, se não é, mas em todo caso é isso. Só fechando com a questão que o Geraldo coloca sobre a CAPES. Eu imagino essa avaliação que nós teremos no final desse ano, começo do outro ano, é uma avaliação de resistência. Embora não pareça, né, a área de educação resistiu o quanto pôde a todos os indicadores, primeiro das outras áreas, né, e as mudanças que estão tentando ser feitas assodadamente. Minha visão pessoal sobre o que nos espera, de uma certa forma, nessa questão da avaliação para o próximo quadriênio, né? Eu imagino que seja bastante pior. Né? Então, assim, a gente precisa ver uma forma de se articular e de lutar para que algumas coisas que foram conquistadas nesse quadriênio permaneçam no próximo quadriênio. Por isso que a gente precisa se mover, na verdade, tendo uma análise conjuntural e estrutural bastante clara do que a gente quer, ver quais são os nossos parceiros dentro da CAPES, para que a gente possa efetivamente se articular e conseguir manter aquilo que a gente vem fazendo. Eu não tenho nenhuma
prospecção positiva com relação a esse governo, né, e a situação que o país, na verdade, está vivendo aí com a educação. Então, a gente precisa ver como é que a gente cria brechas aí para manter aquilo que a gente tem. Corrigir, claro, a gente precisa corrigir. O sistema é incorreto, tem correções fáceis de serem feitas, tem outras que são um pouco mais difíceis, mas acho que todo mundo que está lutando aí, ou seja, com a sua revista, ou em cargo de representação, etc., tem que fazer uma luta desse tipo. Deixa eu fazer mais uma última, deixa eu introduzir mais um corvo nessa discussão, né? Eu vejo com muita preocupação um movimento que praticamente o Cielo vem fazendo, e eu já vi algumas empresas, na verdade, já ofertando um mercado de pré-print. Tá? Eu tive uma discussão no México com o pessoal do Cielo há uns 2 anos atrás, em que eu pasmei um pouco com a ideia, mas parece que não é uma ideia que não tenha defensores em uma série de lugares. Esse mercado de pré-print, hoje vocês devem estar recebendo aí e-mails de empresas, né, essas mesmas que fazem, dizendo, olha, você paga lá não sei quanto, e o seu texto recebe um DOI, né, e vai para um mercado de pré-print. As revistas vão olhar esse mercado de pré-print, vão ver qual que é o impacto, talvez, desse artigo, etc., e vão te buscar lá nesse mercado de pré-print. Essa política, na verdade, seria o fim das revistas, pelo menos as revistas de menor competitividade, né? Então, você criaria... Então, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro e entender os interesses que estão por trás disso, né? Porque os interesses são fundamentalmente econômicos, né? Quanto cada um vai levar nesse processo. Na verdade, se vocês pegarem uma coisa como o Cielo, ele não recebe nada pelo trabalho que ele faz, né? Quer dizer, assim, do ponto de vista de que parte da verba vai para eles, né? Então, ele recebe as verbas de pesquisa, de fundações, etc., para se manter. Mas me parece que há uma pretensão de se colocar como um dos lugares onde essas coisas poderiam circular a um determinado preço. Acho que as pessoas não contam essa história desse jeito, mas a gente precisa prestar atenção no que está aí no horizonte, porque isso seria uma forma bem pior, né, do que aquilo que a gente está acostumado a viver no mundo em que nós estamos, né? Ou seja, aqueles que têm mais dinheiro para financiar a sua publicação resolve o seu problema e os outros vão ficar rodando aí, buscando os parcos espaços qualificados de revistas, né? Quer dizer, eu entendo bem aquilo que o Silvio falou, eu acho que ele está num bom mundo, né? Quer dizer, você tem um lugar onde a revista pode ter uma penetração em função de interesses específicos, sem ter que necessariamente se preocupar com um universo da avaliação, ou seja, uma revista para um público. Eu acho que todo editor de revista quer ser isso, né? Quer ter uma revista para o público, mas seja ele que público seja. E, por outro lado, uma revista, na verdade, onde ele tem que atender os imperativos daquilo que, né, a pós-graduação, a avaliação, seja lá o que for. Então, a gente vai ter que pensar muito bem o que, até para dizer, minha revista não vai competir nessa área porque não é a minha praia, não quero ser uma revista A1, A2, A3 ou A4, nesse escopo. Né? A gente vai ter sempre que pesar qual é o sacrifício que a revista vai ter que fazer, né? O que a gente está sacrificando para
atender essas demandas. Então, assim, sei lá, pessimista na ideia e otimista na ação, né? Porque todos nós continuamos fazendo as nossas revistas e amassando aí o pedaço da nossa massa. Obrigada, Biselli. Antes de você continuar, Silvio, eu não sei se o Biselli teria mais alguma coisa, é que o Geraldo tem uma reunião às 20h20, numa outra turma, se ele quiser fazer uma fala agora, para não precisar, Geraldo, interromper o nosso... Nós temos mais tempo, tá? Vocês não comecem a se organizar para ir embora, nem José Luiz, nem Silvio. Exatamente. Até 20h30, é que ele botou ali, daí já pensa que... Permaneço na Serra Gaúcha. Eu quero agradecer você, Silvio, você já é cidadão UX, e o José Luiz está convidado para receber esse título de cidadão UX, ou seja, GP forma essa proximidade e essa abnegação de vocês no sentido de contribuir conosco. E o trabalho que eu tenho que fazer agora é com a turma que me foi passado trabalhar na modalidade exclusiva EAD. E eu disse, não, eu vou tentar qualificar um pouco esse trabalho. Então, eu vou trabalhar uma semana EAD e outra semana de maneira síncrona. Então, eu vou me reunir com esses alunos da graduação. Muito obrigado e agradeço a Dani, ao pessoal aí do GP Forma, e gostaríamos de ter vocês sempre próximos de nós. Obrigado e boa noite. Obrigada, Geraldo, boa aula. E a gente está gravando e depois você vai poder assistir conosco o que continua aqui. Só para esclarecer para o pessoal, eu já tinha perguntado se podia gravar para o Silvio e para o Biselli, mas me emocionei na leitura do manifesto e comi bola e comecei então um pouquinho depois. Silvio, é todo seu. Tá bom, então vamos lá. Mas deixa eu dizer que a Dani disse que a gente tem tempo, mas é 20h30, né? Porque, embora não esteja aí em Caxias, eu tenho vinho me esperando ali para terminar às 20h30 e poder tomar meu vinhozinho, que ninguém é de ferro, né? Bom, comentando um pouco na direção do que foi colocado, acho que começaria falando um pouco dessa questão do financiamento, né? Que a Dani colocou lá atrás. Eu acho que o financiamento, e o Biselli tocou nisso e colocou alguns outros elementos agora no final da fala dele, que dizem respeito também ao financiamento, né, das revistas. Eu acho que é a nossa grande crise nesse momento. Eu venho participando desse mundo já há um certo tempo. Antes de ser editor-chefe da Proposições, eu era editor associado. E antes de ter sido editor associado da Proposições, eu fui editor associado da Educação e Sociedade, no SEDES, e em outras revistas também. E assim, me lembro de um tempo que a gente nadava em dinheiro para produzir revista acadêmica no Brasil, né? Nadava em dinheiro é brincadeira, é perto do que a gente tem hoje, né? Naquela época era muito. Mas a gente recebia muito recurso das agências, e eu acho que se gerou, inclusive, uma situação de toda uma como é que se diz isso? Um certo nicho de mão de obra de gente que se especializou em prestar serviço para revistas acadêmicas, recebendo através de recursos de CAPES, CNPq, etc. Né? Porque, por exemplo, desde que eu atuo na Proposições, a gente tem a revista tem 30 anos, né? Eu não atuo há muito menos tempo do que isso, mas desde que eu comecei a atuar, a gente estava num momento que a gente recebia das agências, anualmente, coisa da ordem de 50 a 60 mil reais para produzir a revista, na época que a revista ainda era uma revista impressa. Então, claro, também você tem todo um custo aí de gráfica, de impressão e etc. Né? Mas a gente chegava a receber, e eu acho que antes talvez até tenhamos recebido mais do que isso. E tínhamos também uma verba de apoio da Faculdade de Educação.
né? Como a revista era impressa, também tínhamos o sistema de assinatura, né, e de venda de números avulsos, né? Então, entrava recurso na revista, né, pela venda, pelas assinaturas e etc. Um recurso mínimo, mas entrava alguma coisa. E tínhamos esse recurso das agências de fomento, né, e da própria instituição. Bom, isso foi minguando, né? Ao longo do tempo, esses recursos das agências foram minguando, chegando ao ponto de que esse ano de 2020 nós não temos nada, né? O nosso recurso de agências para as revistas da área de educação de forma geral é zero, né? Foi zero, né? E a tendência é que continue sendo zero, né? Porque uma vez que ele tenha sido cortado, a tendência é que a gente não recupere isso, a não ser que a conjuntura política social do país mude radicalmente, né? Mas acho que a grande crise das revistas hoje é a crise do financiamento. Então, por exemplo, isso leva uma revista como Educação e Sociedade, que eu acho que é uma das revistas mais consolidadas na área de educação no Brasil, que tem lá o seu nicho também, um pouco específico dessa articulação educação, sociedade, questões sociológicas, etc., mas que é uma revista super reconhecida há muito tempo, né? Educação e Sociedade chegou no limite a ter que obrigar os seus autores a serem sócios do SEDES, o Centro de Estudos de Educação e Sociedade, que publica a revista, né? Porque não tinha mais recursos, não tinha recursos de agências externas. A revista é publicada por uma entidade civil, o SEDES, né? Então ele tem sede na Unicamp, mas ele não recebe verbas da Unicamp, ele tem lá um espaço que é cedido pela Unicamp para o centro funcionar ali, mas ele não tem recurso, ele não é da estrutura da Unicamp, então ele não tem recurso da Unicamp. E aí a revista se viu na obrigação de, e não querendo chegar na situação de cobrar para publicar os artigos, eles se saíram com essa questão de que, bom, então, usando um pouco a lógica da Amped, né, para você apresentar um trabalho na Amped, você tem que ser associado da Amped, então você tem que pagar a sua anuidade, senão você não pode apresentar o trabalho. Eles usaram um sistema parecido, né, você tem que se associar aos SEDES para poder publicar na revista, né? Isso gera um recurso que permite, de algum modo, sustentar a revista. Mas eu acho que é um problema absolutamente sério, né? Na época que eu era do Comitê Editorial da Educação e Sociedade, isso não acontecia, né? E aí, uma vez eu estava, acho que na Argentina, se não me engano, e uma pessoa me procurou, sabendo que eu era de Campinas, e me pediu para trazer um dinheiro para pagar para os SEDES, porque ela tinha tido um artigo aprovado para sair em Educação e Sociedade, mas tinha que pagar. E na condição da Argentina, naquele momento, para ela fazer uma remessa de dólares para o exterior, o custo era muito alto. Então ela me pediu se, por favor, eu poderia trazer o dinheiro e entregar no SEDES, né? Pessoa que nem me conhecia confiou que eu trouxesse o dinheiro. Eu falei, não, posso fazer isso, sem problema algum, mas você tem certeza do que você está me falando? Porque eu fui editor da revista, eu nunca sou, e a revista não cobra para você publicar, né? Isso não existe. Né? Bom, mas aí fui me informar, liguei para o pessoal e descobri que eles tinham instituído essa circunstância, né? Que é um problema sério para as revistas da área, né? No caso da minha revista, como ela é vinculada à Faculdade de Educação, a gente tem uma verba da Faculdade de Educação que ainda nos mantém, né? Agora, nos mantém também num certo sentido, né? Porque a gente tem todo um custo, embora a revista seja publicada exclusivamente online hoje, mas você tem todo um custo de produção. Bom, tem o custo indireto, né? Que todo esse nosso trabalho de editor, dos editores associados, da funcionária que trabalha com a gente na revista, dos bolsistas que a gente tem que dar um apoio na revista, tudo isso são custos indiretos, né? Porque a gente faz esse trabalho voluntário, mas dentro do escopo do nosso trabalho na instituição, né? Então, é um custo indireto, mas a gente tem os custos diretos da produção da revista, e aí eles vão ficando em que limite, né? A revisão, né, de língua, revisão de português, quando o artigo é espanhol ou inglês, revisão dessas línguas, a gente foi chegando numa situação
que a gente concluiu que a gente não tinha mais como arcar com esses custos. Até então, a gente arcava com todos esses custos. A partir desse ano, nós fomos obrigados a pedir aos autores que arquem com os custos de revisão dos seus textos. Então, e aí, para tentar manter a qualidade da revista, a gente indica os revisores, que são os revisores que há anos trabalham com a revista e que eram pagos por nós, agora eles são pagos pelos próprios autores. Então, quando o autor está com o texto aprovado, ele é indicado para esse revisor, para ele encaminhar o texto, fazer a revisão, ele próprio tem que pagar a revisão do texto, e aí a gente faz a publicação, né? Porque a gente está tentando usar basicamente o recurso para pagar a conversão XML que o Piselli já comentou, que é absolutamente necessária, né? Senão você não publica na Cielo a revista se você não mandar os arquivos convertidos para XML. E isso tem um custo, não é um custo tão alto, mas tem um custo, e é o custo que a gente está conseguindo cobrir com a verba institucional que a gente tem da faculdade para sustentar a revista, né? Mas, por exemplo, nós não gostaríamos de pedir para os autores arcarem com o custo de revisão. Mas, infelizmente, se a gente não fizer isso, a revista não se sustenta. Então, eu acho que a grande crise que a gente vive hoje é a crise do financiamento, e aí essa questão do pré-print que o Piselli coloca incomoda justamente nessa direção, né? Você não sabe até que ponto isso vem com esses interesses econômicos colocados por trás, né? Até que ponto você está abrindo espaço para essas dinâmicas, né? Isso cruza, de algum modo, com a questão que a Simone tinha colocado, que a gente está aqui centrando mais na questão dos periódicos, mas isso cruza com a publicação de livros, né, também, e capítulos de livros, e etc., que acho que é um outro ponto importante para a gente, porque a gente tem uma longa tradição na área de educação de publicar livros e capítulos de livro. A gente foi obrigado, de certa forma, a migrar para a publicação em periódicos pela pressão da CAPES, né? Pela pressão da avaliação da CAPES, que, em princípio, não admite livro e capítulo, depois de muita briga, muita demanda, etc., eles admitem, mas dão uma pontuação secundária para livro e capítulo, né? Por exemplo, a gente sabe o que significa você publicar um livro de autoria única, né? O tempo que você leva para produzir um livro em relação ao tempo que você leva para produzir um artigo, e se você for pensar economicamente, não vale a pena você publicar livros, né, em termos da avaliação, porque se você publica 2 artigos numa revista A1, você tem mais pontos do que tendo publicado um livro integral. Agora, um livro integral te dá muito mais trabalho para fazer do que 2 artigos, né? E ele tem impactos que são completamente diferentes, né, dos impactos dos artigos, né? Mas aí é outro ponto que eu acho que a gente vai ter que tocar nisso em algum momento, né? Mas com essa dinâmica, quando a CAPES começa também a aceitar livros e capítulos na avaliação, isso gera um mercado paralelo também, que vocês sabem, né, de uma série de editoras que se especializaram por publicar livros acadêmicos, desde que os acadêmicos paguem pela publicação, né? O que quer dizer, é um nicho num determinado mercado editorial, e entendo isso, evidentemente, mas das editoras que eu conheço que fazem isso, eu já recebi um monte de ofertas, de propostas, quando você olha para os custos que eles te colocam, para os orçamentos que eles te colocam, é uma tremenda sacanagem. Que eu entendo perfeitamente que essas editoras precisam se manter, elas precisam de recursos para sobreviver e assim por diante, né? Mas os custos que elas te colocam, de forma geral, pelo menos daquelas que eu conheço, são custos que cobrem integralmente a produção do livro, a publicação do livro, né? E você recebe alguns exemplares e a editora depois vai vender seu livro, né? Sendo que você praticamente pagou toda a produção do livro. E se ela publicou lá, sei lá, 500 exemplares, você recebe 30, 50, quando recebe isso, né? E ela vai vender os outros, né?
Mas o custo do livro foi pago, você pagou, né? Tanto o custo da produção quanto o custo da impressão dos livros, né? Então eles descobriram aí um nicho de mercado interessante também e estão ganhando dinheiro com isso, né? E muitos de nós, às vezes, incautamente ou às vezes premido por essa necessidade de publicar para prestar contas no seu programa, cai nessas armadilhas, né? E publica nesses campos, né? Por quê? Porque as próprias editoras acadêmicas, né, foram perdendo a capacidade de se colocar no mercado, né? Então, as editoras comerciais há muito tempo não publicam livros acadêmicos, a não ser de alguns expoentes muito marcados em determinados campos da produção intelectual brasileira, né? As editoras universitárias, eu acho que das brasileiras hoje, a editora da Unesp é aquela que presta um trabalho mais interessante, faz um serviço mais interessante do que todas as outras, é admirável o serviço que a editora da Unesp faz no mercado de livros acadêmicos. Acho que nenhuma outra editora acadêmica consegue ter esse perfil que a editora da Unesp tem hoje, e a gente vai perdendo esse caminho, né? Vai perdendo essa dinâmica. E aí, essas editoras que lidam com a produção comercial aproveitam esse nicho e crescem absurdamente, né? Se a gente lembra das feiras de livro da Amped, né? Nos áureos tempos em que você via os estandes, né, das grandes editoras, né? Aquelas coisas imensas, cheias de livro, elas foram minguando, e nas últimas Ampeds os estandes maiores são justamente dessas editoras que se especializaram na produção de livros acadêmicos, né? Porque ali estão canalizando um determinado recurso, né? Estão canalizando um determinado dinheiro com uma qualidade que a gente não consegue garantir, né? Porque muitas vezes eles estão publicando porque está sendo pago, né? E todas elas dizem que tem conselho editorial, que fazem avaliação, etc, 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 né? Evidentemente. Mas a gente não sabe, no fundo, como é que essas avaliações são feitas, né? Então, acho que o grande problema hoje é esse problema do financiamento, né? É a grande questão que a gente tem. E, bom, estamos aqui no limite, né? O vinho está lá me esperando, mas eu só queria falar rapidamente sobre essa questão da demanda, né, crescente, que a Daniela perguntou, agora na pandemia, e eu acho que são pressões distintas que a gente está vivendo, porque a gente também está com uma estrutura muito comprometida, e eu tenho uma funcionária que trabalha com a gente na revista e que ela faz a primeira análise dos textos, né? E ela está trabalhando remotamente, está trabalhando de casa, etc. Então, a gente, num primeiro momento, não teve um crescimento muito grande, mas outro dia, eu conversando com ela, ela me disse que esse crescimento não apareceu para nós na editoria, porque está represado lá com ela não está conseguindo dar conta de liberar a quantidade de textos que ela recebeu no sistema da revista e que ela tem que fazer lá uma primeira análise, uma primeira verificação de adequação, mais formal mesmo, né, que não é qualitativa, né, e que ela tem lá uma série de coisas colocadas, né. Então, eu acho que a gente tem esse ponto que também é importante, as pessoas estão escrevendo, estão submetendo, né, e a gente tem que dar conta de dar resposta para essa dinâmica toda, né. A Simone está comentando aqui que a importância dos livros na difusão do conhecimento, né? Eu concordo perfeitamente com isso, claro, e acho que as editoras acadêmicas têm um perfil importante aí, e têm um papel importante a jogar nesse campo, né? A gente precisa crescer, né, nesse campo, com qualidade, né? Com a qualidade que as nossas editoras podem oferecer e que talvez fora delas a gente não consiga. Acho que é isso. Obrigada, Silvio. Estou sabendo que tem um vinho e a Marlene te esperando. Exatamente. Não quero atrapalhar, mas ela já me conhece, ela sabe que eu sou prolixa. Eu só queria, primeiro de tudo, agradecer todo mundo, porque foi uma escolha estar aqui ouvindo essas duas pessoas que
nos brindaram, sem vinho, mas nos brindaram essa noite. Valdete, Laura, Ângela, Vialana, Maicon, a Cláudia, a Adriana e o João Vitor, sintam-se acolhidos e provocados a postar perguntas. Depois vocês podem mandar para mim as perguntas, eu passo para eles, faço o caminho, estou terceirizando respostas, mas porque vocês ficaram um pouquinho tímidos hoje, ou eu falei demais também, não fiquem chateados comigo, que eu gosto de chamar para o GP Forum aquelas pessoas que eu gosto de ouvir, né? E aí fico sempre dialogando com eles, e eu acho que tanto o Silvio quanto o Biselli deixaram um monte de questões e coisas para a gente pensar, como, por exemplo, que nem deu tempo da gente abordar aqui, mas os trâmites de um texto na revista, para que a gente possa entender por que a gente submete em maio e não vai ser publicado, tem a questão de tempo de avaliação, tem os colaboradores, né, Silvio e Biselli, vocês dois lidam com essa questão de pareceristas ad hoc, que também são voluntários, e aí eles têm um tempo que nem sempre é o tempo que a gente quer na revista. Essa questão das publicações pagas realmente é algo que dá muito, muito pano para manga, e eu acho que então a gente está trazendo assim, uma primeira conversa sobre isso, mas que vocês já nos permitem nos organizar e pensar, e inclusive outros momentos de estudo para aprofundar ainda mais, né? Então, assim, eu estou muito agradecida. Eu deixo aqui o microfone aberto para quem quiser fazer uma fala final, se despedir e agradecer, inclusive o Silvio e o Biselli, né? Não, eu queria só fazer muito rapidamente, né? Esse ano nós estamos premidos também pelo último ano da avaliação, né? Então, acho que assim, o fluxo de revistas realmente aumentou demais, porque é uma coisa que é quase impossível, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem batido nos programas de pós-graduação, né, Daniela? Que esses cursos que pudessem estar dentro da pós-graduação para que alunos, na verdade, desenvolvessem sua capacidade como pareceristas e como autores, né? Então, acho que assim, as pós-graduações deveriam atuar, na verdade, nessa formação dos autores. Não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Quer dizer, escrever, pensar, etc., para uma revista, ou ser parecerista, e hoje tem um gargalo muito grande de parecerista, parte do tempo que a gente não consegue colocar os artigos em linha são com relação aos pareceristas. E assim, só para fechar, né, a gente tem revistas aqui no nosso universo, né, que rodam com orçamentos razoáveis, né, tipo, o cara tem 150 mil para fazer um número de revista, tá? Enquanto que outras estão na absoluta penúria. Então, esse jogo a gente tem que entender também que não é um jogo fácil, né, e que você tem que entender o ambiente que você está e ver quais são as suas pretensões, porque senão é muito difícil sobreviver. Obrigado pelo convite, obrigado por estar com todos vocês, fico à disposição aí do grupo, da Daniela, né, foi muito bom conversar com o Silvio, obrigado por tudo.